Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? O meu nome é a professora Andréa. Está precisando de uma mãozinha na química? Bora lá, vem estudar comigo! Na aula de hoje vamos dar continuidade à parte de equilíbrio químico. Se você perdeu algum conteúdo, corre aqui para o canal, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações. Na aula número 1 de equilíbrio químico, vimos o que é o equilíbrio químico, o que acontece quando uma reação entra ou atinge o equilíbrio, o que acontece com as concentrações. Vimos como identificar uma situação de equilíbrio dentro de uma equação química, dentro de um gráfico. Vimos as condições para atingir a situação de equilíbrio e a classificação em equilíbrios homogêneos ou heterogêneos, dependendo da fase que se encontram os participantes da reação. E hoje vamos estudar a constante de equilíbrio. Então, acompanha comigo. A constante de equilíbrio nada mais é do que um valor que relaciona as concentrações das espécies reagentes e de produto no momento em que acontece o equilíbrio. Só relembrando, equilíbrio acontece quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. E nesse instante, a concentração de todos os participantes da reação permanece inalterada. Temos dois tipos de constante. Kc, que representa o valor das constantes de equilíbrio em uma determinada temperatura em função da concentração, dada em mol por litro, por isso Kc. E, em caso de ocorrência de reações em fase gasosa, a constante então comumente é expressa em Kp, ou seja, em função das pressões parciais dos participantes ali no equilíbrio. Chama atenção para o símbolo entre colchetes, que é o símbolo da concentração, ok? Olha só, dada uma reação genérica, A mais B formando C mais D, essa reação está em equilíbrio? Sim. Vejo a presença das duas setas, um símbolo do equilíbrio. Então, velocidade direta é igual à velocidade da reação inversa. Kc é a constante de equilíbrio em termos de concentração. Então, vamos fazer o seguinte. Como vamos expressar essa constante? A expressão vai se dar pela multiplicação, ou seja, o produto da concentração dos produtos, no caso C e D. Essa concentração vai ser elevada a seus coeficientes. Então, no caso, Czinho e Dzinho. Tudo isso dividido pelo produto, novamente, multiplicação da concentração dos reagentes. No caso, A e B, também elevado a seus coeficientes. No caso, Azinho e Bzinho. Olha só a importância do balanceamento estequiométrico. Se não fizermos o balanceamento corretamente, os coeficientes não vão estar corretos. Quando formos colocar aqui na expressão da constante, os expoentes também não vão estar corretos. E o cálculo dessa constante resultará também num valor incorreto. Então, é uma soma de fatores que devemos levar em consideração para chegar no resultado final. Há um ponto bem importante que devemos destacar. Somente fazem parte dessa expressão as concentrações em quantidade de matéria que podem sofrer variação em sistemas gasosos e em soluções líquidas, por exemplo. Visto que a concentração em quantidade de matéria
de uma substância no estado sólido é constante. Então, o seu valor já está incluso no próprio valor de Kc e, portanto, não é preciso escrevê-lo na expressão. Então, veja comigo aqui. Observe as reações abaixo e suas constantes de equilíbrio. Então, temos aí 4 reações, né? Primeira reação aqui, trióxido de enxofre, formando dióxido de enxofre e gás oxigênio, e temos a sua expressão em função da concentração. Na segunda situação, temos tudo na fase aquosa. Terceiro e quarto exemplos, olha só. As substâncias que estão no estado sólido não foram escritas na expressão. Por quê? Porque é o que eu expliquei no slide anterior. Somente o gasoso e o líquido sofrem alteração, sólido não. Então eu não vou expressá-lo na expressão da concentração. Observe que no primeiro e no segundo caso, todas as substâncias foram escritas. Por que mesmo? Porque sofrem alteração. No caso, gasoso e aquoso nesses exemplos. As substâncias presentes no equilíbrio, então vimos, podem estar em diferentes estados físicos, líquido, sólido ou gasoso, formando então os equilíbrios heterogêneos. Nesse caso, a constante K não considera as concentrações do líquido e sólido puros, uma vez que, nesse contexto, a variação de concentração será desprezível. Olha só esse exemplo, calcinação do carbonato de cálcio. Então, a decomposição do carbonato de cálcio em óxido de cálcio e dióxido de carbono. Como ficará a expressão da concentração? Olha só, Kc vai ser igual. Posso colocar óxido de cálcio, concentração, elevado a seu expoente, no caso 1, vezes a concentração do dióxido de carbono, também elevado a seu coeficiente. Ok. Dividido pela concentração do reagente, elevado a seu coeficiente, no caso, carbonato de cálcio. Mas o que vimos mesmo? Estado sólido não precisa escrever na expressão, porque não haverá variação. Então, por isso, cortei os dois aqui na expressão, deixando apenas a concentração do dióxido de carbono elevado a seu coeficiente, no caso 1. Assim expressamos a constante de equilíbrio em termos de concentração. Olha aqui um exemplo para agora expressão de Kp em função das pressões parciais. Formação da amônia a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio. Então, agora não vou usar o símbolo colchete, concentração, porque eu estou calculando aqui a pressão. Então, eu uso P de pressão. Olha só, Kp vai ser P, primeiramente, do produto, elevado a seu coeficiente, no caso 2, dividido pelo, todos no estado gasoso, então todos entram aqui na expressão, P do gás nitrogênio elevado a seu coeficiente, vezes P do gás hidrogênio elevado a seu coeficiente. Está aqui a expressão de Kp em função das pressões parciais. Todos os participantes, todas as espécies entram nessa expressão, pois todas estão no estado gasoso, ou seja, todas podem sofrer variação. Olha só esse exemplo aqui. É dada a reação monóxido de carbono mais gás oxigênio, formando dióxido de carbono. Aí pede as pressões parciais de
monóxido de carbono e gás hidrogênio no equilíbrio são respectivamente 0,2 e 0,4 atmosferas. A pressão total do sistema é 1,4 atmosfera e está pedindo o valor de Kp para a reação. O valor de Kp para a reação, não somente a expressão de Kp. Então aqui vamos resolver em 2 passos. Primeiro passo, foi dada a pressão do monóxido de carbono e do gás oxigênio, ok? Não temos a pressão do dióxido de carbono, mas sabemos que a pressão total é a soma de todas as pressões e foi dado o valor da pressão total. Então, vamos montar uma equação e determinar a pressão do CO2. Pressão total igual a pressão do monóxido de carbono mais a pressão do gás carbônico, dióxido de carbono, mais a pressão do gás oxigênio. O valor da pressão total, 1,4. Pressão do monóxido de carbono, 0,2. A pressão do dióxido de carbono é a minha incógnita, é o meu X, é o que eu quero calcular. Mais 0,4 da pressão do gás oxigênio. Ok. O que eu faço? Isolo a minha incógnita, resolvo a parte matemática e chego em pressão do dióxido de carbono igual a 0,8 atmosferas. Beleza. Agora vamos para o passo número 2. Determinar a expressão de Kp primeiramente. Expressão de Kp vai pegar todos os participantes no estado gasoso. Todos estão, então todos vão entrar nessa expressão. Olha só, Kp vai ser igual pressão do gás carbônico elevado a seu coeficiente divididos pela pressão do monóxido de carbono elevado a seu coeficiente vezes, nunca se esquece, é vezes a pressão do próximo reagente, gás oxigênio, elevado a seu coeficiente. Tá aqui a expressão de Kp. Prontinho! Mas o exercício pede o valor de Kp. Então basta substituirmos nessa expressão os valores que foram dados no exercício e o valor que calculamos no primeiro passo. Kp igual 0,8 ao quadrado divididos por 0,2 ao quadrado vezes 0,4. Resolvendo a parte matemática, eu sei que o valor de Kp para essa reação é igual a 40 atmosferas. Passo a passo do exercício com muita tranquilidade. Interpretação dos dados fornecidos, expressão da pressão, todos os coeficientes no lugar certo, verifica se a reação está balanceada para não acontecer erro no cálculo e também na própria expressão. E assim, mais uma parte realizada com sucesso. Ok? Então, precisando de uma mãozinha na química, já sabe aonde encontrar. Então, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, comente, deixe um comentário, peça sua dúvida, eu vou buscá-la para você. Um super ultra mega beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!